Nunca fui muito politizado e até peço desculpas aos que já me acompanham, pois não costumo falar de política. Mas, como diz a Bíblia, quem sabe o que deve fazer e não faz comete pecado. Está escrito em Tiago 4,17. Oi, eu sou o Anderson e este é o Projeto Etéreo. Como vocês devem saber, as eleições estão bem polarizadas hoje em dia. Mas o problema mesmo é que boa parte dos brasileiros tem preguiça de pesquisar. Ou talvez alguns sejam mesmo mau caráter. Essa semana eu ouvi de algumas pessoas que não votam no Bolsonaro porque ele é louco. Porque ele foi expulso do serviço militar, porque ele era rebelde. Aí teve a notícia da família dele que comprou imóveis com dinheiro vivo. Gente, estão tentando controlar a narrativa de qualquer jeito. E o pior, tem gente que acredita. Não dá para ficar de braços cruzados achando que se nós votarmos em Bolsonaro, já estaremos fazendo a nossa parte. Pode até ser. Mas essa mídia canhota quer controlar a narrativa e se não fizermos nada, eles vão conseguir. O nosso país está tão saturado de corrupção que uns caras na manifestação do bicentenário vibraram por não serem roubados ao comprarem uma água. Aliás, de um vendedor que não estava lá, segundo o Naine. Mas eu nem quero falar muito disso, já que há muitas pessoas falando nesse assunto. Porém, eu quero lembrar de um outro caso de manipulação de narrativa. Veja bem, eu não sou repórter, mas com um pouquinho de pesquisa eu pude reunir algumas informações. Existe por aí, você pode pesquisar, são 20 acusações contra o Lula. Nem todas ele foi condenado. Vamos ser honestos aqui. Né? Vou falar bem rápido aqui as que ele não foi condenado. Suposta corrupção de Lula em favor de montadoras, pressão para Nestor Carvejó não fechar a delação premiada, quadrilhando PT 1 e 2, mesadas para Lula e seu irmão Frei Chico, ocupação do triplex. E crédito do BNDES para Odebrecht em Angola. Então, as que ele temos que foram suspensas ou arquivadas. Essas aí tem uma nuvem escura. São elas: favorecimento ao Odebrecht em Angola, doação ao Instituto Lula, que tem até recibo aí, que eu fiquei sabendo, terreno para o Instituto Lula, sítio em Atibaia, ele foi condenado a 17 anos. Tem outros que foram suspensos também, graças Gripen, lavagem de dinheiro da ARG, suposto favorecimento da Odebrecht em Angola, ajuda da Odebrecht para o filho caçula de Lula, patrocínio da Odebrecht para a revista Carta Capital, suposto favorecimento à OAS em Costa Rica, palestras de Lula, ofensas de Lula contra Bolsonaro. Essas foram suspensas, prescritas ou arquivadas. Agora, as que ele foi condenado. Como eu falei antes, o sítio em Atibaia, ele foi condenado a 17 anos. Obras em um sítio de Atibaia configuraria crime de corrupção e lavagem de dinheiro, segundo a denúncia da acusação. O sítio não pertencia formalmente ao ex-presidente, mas ele usava o local com tanta frequência que chegou a levar para lá parte de seu acervo pessoal. A empreiteiras Odebrecht e OAS teriam custeado as reformas do local em troca de favorecimentos em contratos com a Petrobras. Tinha sido condenado a 12 anos e 11 meses antes e
teve um aumento da pena para 17. O caso do Triplex em Guarujá, ele foi condenado a 12 anos e 11 meses. O Triplex teria sido reformado pelas empreiteiras OAS em troca de benefícios indevidos para a empreiteira em contratos. Nessa foi o contrário, ele havia sido condenado em 17 e baixou a pena para 12 anos e 11 meses. Então, tem tudo isso, essa parte nublada, essas duas condenações veementes. E, para sermos mais honestos, tem também o caso, os crimes contra Bolsonaro. Também tem. Prevaricação, charlatanismo, epidemia com resultado morte, infração a medidas sanitárias preventivas, emprego irregular de verba pública, incitação ao crime, falsificação de documentos particulares, crimes contra a humanidade, nas modalidades de extermínio, perseguição e outros atos desumanos. Ele foi acusado em 9 crimes. Só aí já tem uma diferença gritante, né? De 20 para 9. E diferentemente do Lula, ele foi condenado em todas essas. Porém, condenado sem valor jurídico. Foi só encenação, né? Coisa assim, para criar uma narrativa, né? Para ter o que falar contra ele. O povo, a gente precisa acordar, porque tem gente querendo nos controlar e a gente não pode deixar isso. Vamos ser inteligentes, pesquisar, tentar ouvir os dois lados da história, porque sempre tem dois lados. E às vezes, se nós não fizermos nada, se nós ficarmos na neutralidade, o mal vence. Muito obrigado e seja abençoado.